Hoje eu vou pegar vou esticar um papo que eu comecei lá na minha newsletter. Aliás, você já é assinante da newsletter? Tá aqui o código, o endereço para você acessar. A assinatura é grátis para o resto da vida, não tem plano pago. E você ainda ganha 20% de desconto por ser assinante em todas as minhas aulas e cursos, tá? Então tá aí, aproveita. Mas vamos lá. Lá num dos posts, eu puxei uma provocação que veio de um evento que coloca mais ou menos o seguinte: o pensamento sistêmico ainda tropeça e engatinha porque ele ainda não é um sistema. Falei, puxa, concordo, e isso tem tudo a ver com o que eu estou tentando desenvolver. Um sistema para facilitar o entendimento e o uso do pensamento sistêmico. Eu apresentei no último vídeo essa gradezinha, sugerindo uma estrutura, uma grade, mas enfatizando: cada organização, cada contexto vai merecer uma configuração específica disso aqui. Talvez seja necessária até a adaptação ou a criação de uma nova ferramenta, dependendo do tipo de problema que você está tentando resolver. O interessante é não começar do zero, né? Até então eu estava enfatizando a estrutura e falei muito pouco sobre o método, né, sobre um processo. Eu costumo derivar praticamente todas as minhas sugestões, quando o papo é método, do OODA, do Observe, Oriente, Decida e Haja. Eu troco a terminologia para usar termos mais comuns no nosso dia a dia, né? Lidando com projetos, lidando com produtos, software ou não. A gente fala sempre em descoberta, exploração, desenvolvimento e entrega. É muito curioso perceber, por exemplo, que na comunidade ágil são muito mais comuns os dois termos que estão aqui no hemisfério de baixo. A gente fala pra caramba sobre o discovery, né? o trabalho de descoberta, e sobre o delivery, os trabalhos de entrega, de certa forma ignorando a riqueza desse trabalho que ocorre lá em cima. O próprio John Boyd, quando aponta para esse quadrante aqui, ele fala: isso aqui é a área mais rica que a gente pode estar, é aqui que a gente ganha ou perde um jogo, na orientação ou na exploração, é aqui que a nossa criatividade se prova para o bem ou para o mal, na exploração. Entendendo assim o método, né, e cada quadrante, fica um tanto mais fácil você distribuir aquela caixa de ferramentas, distribuir, putz, nesse momento o que me ajuda, qual ferramenta tende a me ajudar mais. Pois bem, para fazer uma breve ilustração para vocês nesse vídeo, eu escolhi as duas faces ali de baixo, história e perspectivas, porque são aquelas que nos dão a maior possibilidade de condensação, né, de ter modelos que funcionam como hubs para mais ferramentas. E é isso que eu vou tentar demonstrar aqui para vocês. No primeiro momento, com um mapa de diálogos. É assim que eu tenho chamado essa ferramentinha aqui, que começa, né, vamos contextualizar. Um mapa de diálogos pressupõe um grupo de pessoas interessadas em determinado tema que foi proposto. Normalmente a gente sugere o tema na forma de uma pergunta. Por exemplo, como tornar a jornada de compras pelo cliente mais suave e personalizada? Isso foi um caso de um cliente muito recente numa oficina de sistemas. Como aumentar o interesse das pessoas pelo pensamento sistêmico? É para que a gente coloque o problema na forma de uma pergunta. Isso ajuda bastante. E apenas uma pergunta. O importante aqui é o foco. Um primeiro movimento, independente do tamanho do quórum, e independente do tema proposto, é trabalhar em cima dos fatos. Qual é a história desse sistema? Como que nós chegamos até aqui? Né? Reparem que aqui eu estou falando de fatos. Né? Num primeiro momento a gente não está capturando a sua opinião, o achismo, mas quais fatos confirmam o estado atual. Repara que existe a possibilidade, por exemplo, de buscar estudos mais detalhados ou elaborar durante o diálogo estudos um tanto mais detalhados sobre a situação, destacando emergências, destacando possíveis pontos de intervenção. O uso de cores é muito importante nesse momento, né? Então eu peguei aqueles possíveis pontos de intervenção, eles podem virar ideias. Putz, por que a gente não faz isso e não faz aquilo? Aqui é o único momento em que esse papo todo pode ser confundido com uma sessão de brainstorming. É o único momento, porque aqui a gente está trabalhando a criatividade mesmo. Mas isso aqui é muito diferente de um brainstorming clássico. Porque a gente tem uma fatia aqui muito preocupada com a argumentação. Orientando esse diálogo, a gente fala, putz, o que pode dar errado? Quais são as ideias contrárias? Quais são os argumentos contrários àquelas ideias que foram colocadas?
as pessoas têm liberdade para falar, nossa, não gostei disso, por isso, por aquilo. Existem argumentos um pouquinho mais fracos, e a gente entende como argumentos mais fortes aqueles que estão amparados por algum fato. Olha, eu acho que isso aqui não vai funcionar por isso e por isso. Do mesmo jeito que a gente faz para o contra, a gente faz para o pró, né? O lado otimista da coisa. O que tem de bom em cada uma das ideias? E o papo continua. Essa segmentação, essa orientação do diálogo vem de um método conhecido como método dos 6 chapéus. Inclusive as cores sugeridas, com exceção do roxo, são derivadas de um mesmo método. Né? Um método desenhado por um psicólogo chamado Edward de Bono, no sentido de organizar as nossas conversas, de torná-las mais práticas e mais produtivas. Tá? Só que tinha um probleminha com esse método. Ele não tem a explicitação das ideias. Eu tive que buscar isso em outro lugar e, felizmente, eu encontrei um modelo muito joia, conhecido como IBIS, de Issue Based Information System. Ele foi desenhado por um designer alemão lá no início dos anos 70, chamado Horst Hittel, e o IBIS nos dá essa parte da explicitação de todo o diálogo. Eu já cheguei a brincar chamando isso aqui de ATA 3.0, né? Mas é uma brincadeira, séria, mas é brincadeira. Mas repare que, dependendo da questão, ela merece esse investimento. O que nós estamos capturando aqui é toda a lógica de argumentação que vai amparar e facilitar uma tomada de decisões. Não é aquela coisa simples de depois fazer uma votação e falar qual ideia foi mais votada. Não, 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 não. Isso é simplório demais, tem ideia que merece muito mais do que isso. Aqui a gente está falando da ideia emergir, a melhor ideia vai emergir do debate. Horst Hittel, quando desenhou isso aqui, ele colocou a seguinte provocação: design é um processo de argumentação. Então, o que nós estamos buscando aqui é uma tomada de decisão muito consistente, porque todas as partes interessadas estão aqui representadas na mesa e participam do debate. Naturalmente, no decorrer do debate, uma ideia tende a se destacar. E quando isso acontecer, nós vamos pegar essa ou essas ideias e trabalhá-las. Agora a gente sai da exploração e entra no desenvolvimento. A gente começa a tomar decisões. A gente sai do movimento divergente, né, do início e troca de fase para um movimento convergente em que decisões são tomadas. Esse aqui é um outro mapa, só que agora a gente está vendo um mapa de histórias, como proposto originalmente por Jeff Patton no seu livro User History Mapping. A gente pode explorar esse cara como um hub e lógico, fazer com que ele condense ou sintetize informações que vêm de outras ferramentas, né? Então estou sugerindo aqui algumas ferramentas que podem enriquecer demais o nosso mapa de histórias. Infelizmente tem uma versão muito simplista por aí, em que esse backbone é usado exclusivamente como se fosse, sei lá, o menuzinho de uma aplicação. Por favor, né, gente? Pode ser bem mais do que isso se a gente trouxer para cá, de fato, aquele trecho do negócio que vai ser afetado pela solução que está sendo desenhada, que está sendo priorizada e debatida aqui embaixo. Olha quanta coisa eu consegui mostrar para vocês nesses poucos minutos. Olha quantas ferramentas apareceram em 2 hubs, um mapa de diálogos e um mapa de histórias. Repara como que isso começa a aparecer um sistema com aquelas provocações que eu falei. Primeiro, essas ferramentas ganham interfaces, elas se tornam interdependentes de fato, e o todo tende a ser maior do que a soma das partes. Né? Porque a gente faz com que uma ferramenta agregue valor à outra e assim por diante. Será que eu consegui mostrar isso para vocês? Nesse vídeo rapidinho. O fato é que eu preciso de 20 horas neste curso para a gente estudar isso aqui de uma forma mais detalhada, com a profundidade que o tema merece. Por isso tem aqui um curso de pensamento sistêmico. Ou a versão em que você leva para dentro da sua empresa esse papo. Por exemplo, a elaboração desse mapa de diálogos não requer de ti nada além do conhecimento do problema e de um problema que mereça esse investimento. Vamos conversar mais sobre isso? Que tal?